Como você está? E o que aconteceu? Teu sorriso não é mais o mesmo, já não há brilho no olhar teu. Parece que o vento soprou e os teus sonhos levou. Já se perguntou onde está Deus e falou que aquele que era você morreu. Mas Deus é a única saída, a esperança para a tua vida. Não foi o peso da cruz, nem a ausência de Jesus. É preciso entender que consequência é resultado de sua decisão. Não importa se você está caído, Deus hoje quer te levantar do chão. Porque não morreu essa vontade de louvar, não morreu essa vontade de pregar, não morreu a vontade de ir ao culto, levantar as suas mãos para adorar. Cortaram o cabelo de Sansão, mas o seu cabelo voltou a crescer. A esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você era forte antes, a partir de hoje Deus te dá mais resistência, porque não morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não morreu, quem já pisou no altar não pode esquecer das orações, consagrações, dos momentos que buscava Deus. Não morreu, volta para o teu Deus. Não morreu, ainda há esperança, volta pra Deus. Mas Deus é a única saída, a esperança para a tua vida. Não foi o peso da cruz, nem a ausência de Jesus. É preciso entender que consequência é resultado de sua decisão. Não importa se você está caído, hoje o Senhor estende a sua mão. Porque não morreu essa vontade de louvar, não morreu essa vontade de pregar, não morreu a vontade de ir ao culto, levantar as suas mãos para adorar. Cortaram o cabelo de Sansão, mas o seu cabelo voltou a crescer. A esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você era forte antes, a partir de hoje Deus te dá mais resistência. Não morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não morreu, quem já pisou no altar não pode esquecer das orações, consagrações, dos momentos que buscava Deus. Não morreu, volta para o teu Deus. Não morreu, ainda há esperança. Assim diz o Senhor: eu vou começar a me apresentar.
sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou é o meu nome, nunca mudarei. E entre os maiores ainda sou o maior. Dentro da guerra eu sou o general. Lembra quantas guerras meu povo venceu? Ainda sou o mesmo, cuido do meu povo. Pra defender a igreja pelejo de novo. Revelei para João das coisas que já estão acontecendo. Inspirei um compositor para tu despertar. Já é o fim dos tempos. Ou você pensa que eu não vejo? Diz que é santo, mas o pecado escondendo. Prega até minha palavra, mas não sabe viver. Tá limpo por fora, sujo por dentro, e ninguém vê. É conserto, porque a igreja é minha. Tá faltando sabedoria. Meu povo não sabe nem mais cultuar. Cantam vingança e diz que isso é adorar. Eu ainda estou vendo os apóstatas da fé. Falam até o que eu não estou dizendo, mas em meu nome não vão permanecer de pé. Igreja, não se esqueça que eu ainda sou o centro. Se eu te levantei para me louvar, lembre que eu não divido a minha glória. Você só canta, mas sou eu quem batizo. Você só prega, mas sou eu quem restauro. Você só ora, mas sou eu quem curo. Você só é pastor, mas sou eu quem salvo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não é o homem que provê o teu sustento, sou eu quem cuido de tudo. Eu sou teu Deus, estou presente no meio do meu povo. E hoje eu trago o meu renovo para esta geração. Vivam em santificação, falem mais da eternidade. O arrebatamento é realidade. Sou tremendo, poderoso e imortal. E como eu sou, não existe outro igual. Eu sou teu Deus, estou presente no meio do meu povo. E hoje eu trago o meu renovo para esta geração. Vivam em santificação, falem mais da eternidade. O arrebatamento é realidade. Sou tremendo, poderoso e imortal. E como eu sou, não existe outro igual. Eu sou o Deus da igreja, ainda reino, governo. Eu sou. Jesus é fonte de água viva. Seguimos só merecedor da tua unção. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para adorar a Deus em espírito e em verdade, assim como Deus nos ordena fazer. Nós estamos aqui cumprindo o ID do Senhor, amém? Já estou vendo que tem alguns irmãos já conosco neste início de live, amém? Vamos orar então. O que importa é estarmos na presença de Deus, é entregar o nosso coração a Ele, é entregar o nosso caminho a Ele e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas, amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja,
Senhor, eu te peço, Pai, toma conta deste culto, Senhor, que seja um culto onde nós venhamos a aprender mais da Tua palavra, que nós venhamos a ter mais temor na Tua presença, Pai, porque a Tua presença é o que nos importa. Abençoa cada vida que está chegando agora, cada vida que irá assistir no gravado. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo todas elas e entrego todos os pedidos de oração nas Tuas mãos. Este caderno de oração, Pai, estas fotografias, estes filhos, estes casamentos, esta porta de emprego, Senhor, abra esta porta, eu peço, eu oro, intercedo por essas vidas e entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel sempre, permanece fiel em todo tempo. Você viu que o nosso tema hoje é batalha espiritual? Diante de uma batalha espiritual, o que nós devemos ter? Postura. Nós devemos ter uma postura diante de uma batalha espiritual. Temos que ter o exercício e temos que ter a guerra defensiva e ofensiva. Então isso quer dizer que nós precisamos aprender a usar as armas certas, as armas da milícia. A luta espiritual afeta todos os cristãos, não tem ninguém que escape. E não é apenas os missionários, não é apenas os que trabalham em terras dominadas pelo paganismo, não são só pessoas que estão no campo. O diabo, ele existe mesmo e os seus demônios são em grande número. Há quem pense que não exista demônios, que não exista inferno, mas eu quero te dar uma notícia. Existe, e assim todos os crentes, queiram ou não, tenham consciência ou não, numa luta de vida e morte contra um inimigo feroz, tanto faz ser missionário, ou um ministro de louvor, ou um líder de células, ou um pastor, um missionário, uma missionária, não importa. A Bíblia nos adverte e é clara sobre isso. E nos adverte seriamente que estejamos sempre alertas, sempre em vigilância, sempre prestando atenção, não baixando a guarda. Quantas vezes a gente fala que não baixe a guarda, continue firme, continue orando, continue buscando, continue se consagrando, porque o inimigo, ele investe pesado e ele espera você baixar a guarda, ele não tem pressa, ele estuda. Então ele está sempre investindo contra as vidas. E esses ataques vêm. E esses ataques não são de pessoas. O que nós temos que entender é que nós não temos que lutar contra o nosso marido, contra a esposa, contra o filho, contra a filha, contra aquele vizinho, contra o teu patrão, contra aquela pessoa que falou mal de você. Não é contra as pessoas, mas a luta é contra seres invisíveis. Amém? Seres invisíveis. Vamos ver lá no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Eu vou colocar aqui, mas eu vou ler os versículos para você. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do 13 mesmo, vamos ler. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Tá vendo? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é a justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo ou do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha aí a sua armadura, o cinto, que é a verdade, a couraça, que é a justiça, o calçado, que é o evangelho da paz, levar o evangelho, o escudo, que é a fé, o capacete, que é a salvação, e a espada, que é a palavra de Deus. Então, assim nós vamos nos fortalecer, nos revestir na armadura espiritual, para podermos enfrentar os ataques que vêm para nós. Então você vê que não é de pessoas, mas é invisível. Invisível. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre a postura de um cristão, a postura diante de uma batalha espiritual. Você quer entrar nesta batalha espiritual? Não entre de qualquer maneira. Quando você se alista nesse exército de Cristo, não faça as coisas de qualquer maneira. Se revista da palavra, se revista do Espírito Santo. Procure saber o que Deus quer a teu respeito. Procure saber qual o propósito que Deus colocou você naquele lugar, colocou esta família para você cuidar. Você precisa saber o objetivo que Deus te chamou, que Deus te presenteou com este esposo, com esta esposa, com estes filhos, herança do Senhor. Então você está em uma batalha pelos seus. Há quem desista, irmãos. Tem muitas pessoas que desistem. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos estar alertas. Alertas. Vigilantes, como diz a palavra, mantendo os olhos sempre aonde? No problema? Não, em Jesus. O teu foco é Jesus, o teu alvo é Jesus, é para frente, não é para trás. Mantendo os olhos sempre em Jesus, mas atento, porque o diabo ele está ao derredor, então você precisa ficar atento àquilo que ele está tramando contra a sua família, e você precisa lutar. Não podemos ignorar que o diabo ele tem poder, sim. Não ignore o poder do inimigo. Amém? Eles são seres que pensam, conversam, escutam. Pensa bem o que você fala, porque o diabo está ali, ele está escutando. Ele observa, ele planeja cuidadosamente, tem paciência, não tem pressa. Ele planeja estratégias. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Então ele é ardiloso. É necessário você identificar as estratégias do inimigo. Você precisa conhecer as estratégias do inimigo. Sabe? Você precisa conhecer como que o inimigo age na tua vida. E aí você vai observando e você vai vendo e você vai criando estratégias que Deus te dá para vencer aqueles dardos inflamados do inimigo, aquela situação que ele colocou ali. Deus te deu autoridade para expulsar ele da sua vida. Amém? Então você precisa ter uma postura diante desta batalha. Você vai se posicionar. Você vai entrar nesta guerra, você vai colocar as armaduras, você vai se revestir da palavra, você vai adquirir fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você vai seguir em frente até você conseguir expulsar ele da sua família, da sua vida. E aí você precisa resistir a ele. Você resiste ao diabo e ele foge de vós. Precisa ficar na resistência. Deus não irá resistir a ele por nós. Eu deixo que Deus faça. Não, Deus já fez. Deus já enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou o seu Filho Jesus aqui na terra, habitou entre nós, pagou um alto preço na cruz do Calvário para que estivéssemos aqui. Então Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Então a sua parte você faz. Somos nós que temos que fazer isso. Somos nós que temos que resistir ao diabo. Então o diabo, ele quer que você se sinta irritada. Ele quer que você se sinta magoada. Ele quer ver você sendo rejeitada. E ele não está nem aí. Ele não está ligando para influências. Ele não quer saber. Ele arremessa com toda a força contra as pessoas. Ele não tem pena de ninguém. Ele não tem compaixão por ninguém. Ele sabe que ele já foi derrotado na cruz. Então, quanto mais pessoas ele conseguir levar junto com ele, para ele é lucro. Então, ele pode tentar repetir algumas estratégias. Ele tenta uma vez com você, ele tenta duas, ele tenta três, mas se você resistir firme, ele foge. Amém? Se permanecermos ali na nossa fé, convictos, sem murmurar, sem se queixar, sem olhar para trás, aí você vai ver que ele vai bater em retirada e você vai obter a vitória. E a vitória certamente você terá. Amém? Olha só. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, sintam as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha o que a palavra está dizendo. O que diz aí?
Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quantos missionários, pastores, quantas pessoas, irmãos, de longe, que fazem a obra do Senhor estão perecendo. Então sempre tem alguém que está sofrendo, sempre tem alguém que está pagando um preço. Nós não podemos desistir e nós precisamos ter uma posição equilibrada. Sabe, você precisa ter equilíbrio. Nós temos que evitar os extremos, aqueles extremos que prejudicam a vida espiritual. Você não vai se tornar obcecado por demônios. Você não vai se tornar obcecado de só falar do inferno. Não, você vai ter um equilíbrio. Você não vai atribuir tudo ao diabo. Ah, foi o diabo que fez, não fui eu. Aí você abre portas para o pecado e depois você culpa o diabo. Ah, foi o diabo. Ah, mas o diabo faz tudo na minha vida. Não, você não pode fazer isso. Você não pode ser obcecado. É preciso admitir que o diabo está agindo. Em algumas situações você abriu porta para ele agir. Mas você não pode começar a atribuir o diabo está fazendo. Por que ele está fazendo? Qual a porta que você abriu? O que ele está fazendo? Qual é a porta que você abriu que ele está agindo? Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Estarmos cientes das coisas que o diabo faz. E aí nós sabemos como lutar. Amém? É bom estarmos cientes das ações dele, mas venhamos a passar tempo a estudar a palavra de Deus, conhecendo o poder de Deus. No livro de Mateus capítulo 23, 29, diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então você começa a estudar, você começa a buscar, você começa a se envolver com a palavra vai se revelando a você. A palavra revelada, a palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada. Quando você está ali lendo e de repente você entende aquela passagem, você já leu várias vezes, mas agora você leu e entendeu, você ouviu e entendeu. E aí também o exercício da autoridade na batalha espiritual. Quando Deus criou o homem, deu-lhe o quê? Livre arbítrio, mas também deu autoridade. E aonde que está escrito que Deus deu autoridade sobre a terra? No Salmo 115, versículo 16 diz isso. Quanto aos céus, eles pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu poder aos filhos dos homens, deu autoridade, deu livre-arbítrio, deu poder de decisão. Então se nós pecarmos, nós damos munição para o inimigo. Nós entregamos uma carta nas mãos do inimigo. Então se pecamos, permitimos que o inimigo haja na nossa vida. O inimigo só vai agir na tua vida se você der carta branca para ele, se você der permissão para ele agir. Então, exercitamos o nosso livre-arbítrio, como diz aqui na palavra, podemos expulsar o inimigo. Você tem autoridade para expulsar o inimigo. Muitos não querem ter esta autoridade porque não querem largar o pecado,
Por isso que as pessoas, a igreja do Senhor não está tendo autoridade. A igreja são pessoas. Pessoas reunidas em um só pensamento, em um só espírito, buscando a Deus. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali é a igreja. A igreja do Senhor não tem mais autoridade porque as pessoas não querem largar do pecado, não querem ter autoridade de expulsar aquele mal da vida delas porque elas estão gostando daquele pecado. Aquele pecado se tornou mais importante que Jesus. Aquele vício se tornou mais importante do que servir a Deus. Eu não largo daquele vício e eu não vou na igreja porque eu não consigo largar daquele vício. Eu não vou para Jesus porque eu não consigo largar daquele outro. Então, nós somos escravos daquilo que nós servimos. Se nós fizermos a vontade do diabo, nós somos escravos do diabo. Amém? Então, Adão desobedeceu e perdeu esta autoridade. Por Adão entrou a autoridade, saiu da terra a autoridade quando ele desobedeceu, e depois, quando Jesus veio, quando Jesus se batizou ali no Jordão, desceu o Espírito Santo, voltou a autoridade para a terra. Jesus veio ao mundo, então retornou esta autoridade. Olha o que diz em Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Deus quer formar um exército, mobilizar pessoas que sabem que possuem autoridade espiritual e que a exercitem. E é necessário que os cristãos se empenhem nesta guerra, tanto defensiva quanto ofensiva, colocando-se nas brechas em favor das instituições, derrotando os principados, derrubando as fortalezas, expulsando as trevas, agindo de forma bem específica e definida, lutando com oração, buscando o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Para que haja transformações na família, na sociedade e na nação. E aí você viu que Deus nos fornece as armas. A armadura de Deus, você viu ali no início, em Efésios capítulo 6, e ali é um manual de guerra. Você pode ler o livro de Efésios ali, é um manual de guerra. E ali, no capítulo 6, as armaduras de Deus que você precisa usar. A justiça, a salvação, a verdade. Olha o que diz em 1 Coríntios. Em Efésios 6,13, primeiro fala, né, irmãos? Sobre as armaduras. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, um soldado não vai de qualquer maneira para a guerra. De jeito nenhum. Devemos defender o nosso compromisso com Cristo dos ataques, das mentiras, das tentações, das seduções que o inimigo atira contra nós. Há três áreas que devem ser protegidas: a mente,
o coração e a língua. A língua. A mente, o coração e a língua. Você precisa proteger essas três coisas. Em primeiro lugar, a mente. O diabo gosta de colocar certas ideias na nossa cabeça, na nossa mente. É um campo de batalha. Eu já fiz algumas lives sobre isso. A mente é um campo de batalha, aonde há ali guerra de pensamentos, o inimigo tentando colocar mentiras, atrapalhos. Qualquer um de nós pode estar lutando com pensamentos. Pensamentos que comprometem a nossa vida cristã. Você está entendendo? Se tais pensamentos estiverem relacionados, por exemplo, com orgulho, com a incredulidade, com a lascívia, com a depressão, com a condenação, precisam ser expulsos da nossa mente, da nossa vida. Entreguemos nossa mente a Deus. A nossa mente precisa ser cativa a Cristo. Também tem uma live que fala ali sobre a mente cativa a Cristo. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? Obediente a Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o nosso coração, o diabo só pode atuar no mundo por intermédio do pecado, do egoísmo. A Bíblia nos adverte que para não dar lugar ao diabo, quando você peca, você está dando lugar ao diabo. Quando você mente, você está dando lugar ao diabo. O pai da mentira é o diabo, diz a palavra de Deus. Devemos tirar a arrogância, a rebeldia, o rancor, as contendas da nossa vida. No casamento, na igreja, na nação. Amém? Precisamos nos posicionar diante dessas coisas. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem, apaziguar a sua ira, acalmar, antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então está escrito isso, que não se dá lugar ao diabo. Tenha cuidado com o que você pensa. Isso também está escrito, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você sabia que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos? Primeiro é aqui, ó. Antes de você tomar uma decisão, primeiro vem a sua mente. É da sua mente. Desce ao coração. E a palavra de Deus nos diz que é do coração que procedem as saídas da vida. É da onde saem as decisões. Amém? E o terceiro ponto, nós falamos sobre a mente, nós falamos sobre o coração e agora a língua. O diabo sabe que ela possui um enorme poder. A língua tem um enorme poder, podendo ser usada tanto para o bem quanto para o mal, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. O que diz lá em Tiago 3:10?
O que diz em Tiago 3,10? Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Meus irmãos, estas coisas não deveriam ser assim. A boca dos justos fala de sabedoria, sua língua fala justiça. O inimigo, ele gosta de nos levar a expressar incredulidade, difamar os outros, passar mexericos, fofocas, falar sarcasticamente. Cuidemos do nosso falar. Cuide do seu falar. Não murmure, não se queixe, não acuse, não faça fofoca, não fale mentiras, falsos testemunhos. Amém? E aí nós temos uma guerra ofensiva. Esta guerra ofensiva tem como alvo o mundo que nos cerca. Precisamos ganhar mais terreno. Para quê? Precisamos ganhar mais terreno para o reino de Deus. É por isso que nós estamos aqui batalhando, nós estamos lutando, estamos com a igreja aqui. Nós precisamos ganhar terreno no reino de Deus. A gente não pode entrar numa batalha só para se defender. Aí eu fico só na defensiva, eu não faço nada. É preciso partir para o ataque. Ofensivo é partir para o ataque contra as portas do inferno. Amém? Olha só, Mateus 16:18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Olha o que Jesus está dizendo. Usando as estratégias da oração, da adoração, para derrubar estas portas. E aí eu torno a dizer e repetir este versículo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Amém? O inimigo, ele procura usar posições de autoridade. Ele sempre quis imitar a Deus. Então ele vai atacar as organizações, as instituições, as escolas, as crianças. Então, por quê? Porque ele quer governar a terra. Deus deu autoridade para o homem governar, mas o diabo, a palavra de Deus diz que neste mundo jaz o maligno. Neste mundo, como você viu ali, neste mundo tenebroso. A palavra de Deus diz que este mundo é tenebroso. Então a maneira como a liderança é exercida determina a vitória na batalha espiritual. E o exército do inimigo? O exército do inimigo são principados, potestades. Olha o que diz em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio para me ajudar, porque eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Principados são príncipes ou chefes,
São capitões do exército que estão inteiramente ligados ao seu comandante. E, biblicamente, irmãos, os territórios são governados por um príncipe designado à organização, às hostes de Satanás, em termos geográficos, onde a região fica influenciada por sua personalidade. Então, existem demônios territoriais, sabe? E eles têm características. Por exemplo, operam nas regiões celestiais. Eles têm o objetivo de levar cativas regiões inteiras e resistir quem está em oposição a eles, em oposição de autoridade. E aí, para vencermos, devemos ser submissos às autoridades e estar em unidade com o corpo de Cristo. Aleluias. Potestades. Isso é nas regiões celestiais. E tendo despojado os poderes às autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. São anjos caídos. Potestades são anjos caídos que agem em conjunto com os principados. Quanto mais pecamos, maior será o domínio do inimigo sobre nós. E este domínio varia com o tipo de mal que é praticado. Deus pode nos revelar qual é a potestade dominante em cada situação. E aí nós podemos repreendê-los no nome de Jesus e adotar uma atitude oposta à influência maligna. Deus pode revelar para você quem está agindo por trás daquela situação. Você vai orar a Deus, você vai clamar a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai mostrar para você com quem, com que força você está lutando. Mas você precisa empunhar a armadura. Você precisa se colocar na posição. Lembra da posição? Se posicionar como um soldado. E aí sim, Deus pode revelar qual é a potestade dominante em cada situação da sua vida. Você sabe contra quem você está lutando? Você sabe, nesta situação que você precisa vencer, qual é a força dominante? Pois Deus revela para você. E aí você repreende no nome de Jesus. Amém? Esses anjos caídos, essas potestades, elas querem causar confusão, elas querem causar atrito. Elas têm o objetivo, irmãos, de produzir confusão na liderança local. Pode ser na igreja, pode ser na prefeitura, pode ser na presidência. Então, ele vai gerando discórdia, ele vai gerando divisão, e na igreja não é diferente. O inimigo tem entrado dentro da igreja, fazendo divisão, mas o que acontece é que está faltando discernimento espiritual. O que acontece é que estão colocando o mundo dentro da igreja, estão abrindo as portas para Satanás dentro da igreja, e ele está se infiltrando com a maior facilidade dentro da igreja. E ele nem precisa mais se infiltrar, ele entra livremente dentro da igreja, porque está faltando autoridade, está faltando pessoas que se consagrem a Deus, que se entreguem na presença de Deus, que larguem por completo o pecado e vivam para Deus. Enquanto nós tivermos carta nas mãos do inimigo, não vamos ter autoridade. Amém? E aí, para a gente vencer, nós precisamos rejeitar toda semente maligna, toda semente de facção, e lutar pela unidade da igreja, pela unidade do Espírito Santo em nós.
E o que são hostes espirituais da maldade? Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. São forças malignas que oprimem a humanidade. Então, hostes espirituais da maldade são essas forças malignas que oprimem a humanidade, operam nas regiões celestiais e têm o objetivo de produzir desânimo, desinteresse, angústia e medo no povo de Deus. Então, para vencermos, orar no Espírito e perseverar na oração. Em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Existem dominadores do mundo tenebroso, que são os espíritos malignos de toda sorte. E uma das principais táticas de Satanás é manter a mente do homem em trevas, através do ateísmo, das heresias, das seitas, dos falsos ensinamentos. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, eles operam na terra, eles têm o objetivo de levar cativo o corpo do homem e tirar a sensibilidade das coisas espirituais. E para vencê-los, devemos não temê-los e persistir firmes na fé. Então a nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual. O diabo é cruel, ele não descansa, ele não desanima, ele não desiste. Quantos cristãos estão desistindo de lutar pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, estão entregando os pontos, estão entrando em tristeza, em depressão. Aonde Deus está dizendo para você, se revista da armadura de Deus, se revista das armas espirituais. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de pregar a palavra, é tempo de ouvir a palavra de Deus, é chegado o reino dos céus. A armadura de Deus, que você possa ter este cinto, que é a verdade, a couraça, que é a justiça, os seus calçados com o evangelho da paz, o teu escudo, que é a fé. Adquira o teu escudo, ouça a palavra de Deus, o ouvir acrescenta fé, a fé vem pelo ouvir. O teu capacete, não esqueça do teu capacete, que é a salvação. A tua espada, não deixe guardada, juntando pó ali, a tua espada. Deus deixou a espada para usar. Amém? Se revista de Deus, se achegue a Deus. Quanto mais você se achega a Deus, mais Ele está perto de você, mais você está ali recebendo da parte do Senhor. Amém? Aleluias. Então, nesta pequena porção desta manhã, você entendeu
que o cristão precisa ter uma postura diante da batalha espiritual. Não é você dizer, eu vou batalhar espiritualmente e entrar de qualquer maneira. Muitos estão se frustrando porque não estão levando a sério as coisas de Deus. Quando você libera palavras, essas palavras têm poder. Quando você usa a tua língua tem poder ou para abençoar ou para amaldiçoar. Para gerar vida ou gerar morte, gerar bênção ou gerar maldição. Então nós vimos ali também que é preciso você reconhecer que está em uma guerra. E que nesta guerra você não guerreia contra as pessoas, você não guerreia contra os teus familiares. A sua luta é espiritual nas regiões celestiais. E aí nós vimos também que é necessário resistir ao diabo. Você está ali, você está resistindo, ele investe uma vez, ele investe duas, ele investe três e ele cansa. Uma hora ele cansa. Você não pode cansar. É o diabo que tem que bater em retirada. Então você vai ficar firme resistindo, como diz em 1 Pedro 5,9, que nós vimos ali, e você também vai ter uma posição equilibrada. Você não vai ser aquela pessoa que você atribui tudo ao diabo. Deu errado porque o diabo fez. Deu errado porque o diabo fez isso e fez aquilo. Não, você precisa se posicionar equilibradamente. Não abrir portas para que ele venha agir na sua vida. E se você sabe que tem portas abertas, você fecha essas portas e você tira as forças dele. E ele não pode mais agir na tua vida. Então é necessário exercer autoridade na batalha espiritual. Autoridade essa que Deus deu a você através do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder e você tem que usar o nome de Jesus. E não é só a guerra defensiva. Essa guerra defensiva, você adquire ela, você trava ela individualmente. Defendendo o teu compromisso com Cristo, defendendo de ataques, se defendendo de mentiras, de tentações, de seduções, tudo aquilo que o inimigo atira contra nós. E ali, nessas atiradas, nessas flechas dele, ele quer, como nós vimos ali, atingir 3 pontos: a mente, o coração e a língua. E aí nós vimos, a mente, o diabo gosta de colocar ideias, colocar lascívia, prostituição, pensamentos errôneos. E depois que nós temos o pensamento, o que acontece? Desce ao coração e é do coração que procedem as saídas da vida. E aí, o coração é o centro das atitudes, das emoções. E aí, o diabo só pode usar se você está em pecado. Ele só pode atuar no mundo por intermédio do pecado, por intermédio do egoísmo. Porque ele foi egoísta, ele foi orgulhoso. E aí, falamos da língua, o poder que a língua tem de abençoar, de amaldiçoar, de trazer vida, trazer morte. Também falamos sobre a guerra ofensiva, que você não vai ficar apenas se defendendo, mas você vai entrar nesta batalha. Você vai partir para o ataque contra as portas do inferno, para povoar o reino de Deus. Amém? E aí, você sabe que tem o exército do inimigo, e nesse exército tem principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, como nós vimos aqui. Então, parta para a batalha. Não olhe para os lados, não olhe para trás, prossiga em frente e Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Você que está chegando agora, compartilhe esta live, se inscreva no canal, você que não é inscrito,
Se você conhece alguém que não é inscrito, peça para se inscrever e vamos continuar pregando a gloriosa palavra do Senhor, alcançando vidas, alcançando pessoas, porque muitos irmãos precisam ainda se revestir desta armadura, precisam ouvir a palavra de Deus, e nós estamos aqui para levar esta doce, gloriosa, esta palavra que traz paz ao coração, que traz ensinamento ao nosso coração, amém? Vamos orar então, vamos encerrar esta live. Você é mais que vencedora, mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluias. Vamos orar então, vou trazer um louvor e daqui a pouquinho eu volto para estarmos orando, amém? Sempre luta pra te destruir. Ele procura situações pra apontar você aqui. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vais ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Mas vejam só, ele foi até o céu pra falar de Jó, que era fiel a Deus. Ele te adora porque tem tudo nas mãos, assim é fácil, Deus. Mas deixa eu tocar nele e vai ver que ele não será fiel a ti, não mais. Então o Senhor permitiu ao inimigo, vai. Toque nele, tire tudo que consiga ver, mas um coração fiel nunca vai entender que adora porque nasceu pra isso. E mesmo perdendo tudo que tem, consegue me louvar. E é por isso que Deus restitui quem na prova adora. O inimigo, ele luta de todas as formas, tentando aqui te apontar. E quando você tá na prova, ele fica esperando a hora em que vai blasfemar. Mas quando o servo tem o coração de Jó, o inimigo não consegue envergonhar, porque em meio às lutas ele também sabe a Deus adorar. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens,
adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora mesmo perdendo os filhos, ele adora mesmo sem os seus bens, ele adora mesmo estando enfermo, porque adorar é tudo que ele tem. Ele adora quando Deus diz que sim, mas também adora quando a resposta é não. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Ele adora, ele adora, ele adora não só com os lábios, mas de coração. Aleluias. Você adora quando Deus diz sim? Você só adora quando Deus diz sim? Ou você também adora quando Deus diz não? Aleluias. Vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em Tua presença, Senhor, estamos aqui meditando na Sua palavra, levando aquela palavra de conforto a este coração, levando uma palavra de incentivo, uma palavra, Pai, de ensinamento para entrar em batalha espiritual, meu Deus. Abençoa cada vida, Pai. Pai, esse problema, Senhor, que essa pessoa tem tido dificuldade em resolver, ela não entendeu que ela tem autoridade, Senhor. Abra o coração desta pessoa para aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa ela, Pai, aonde quer que ela esteja agora. Talvez ela esteja trabalhando, Senhor. Abençoa as suas mãos, abençoa o seu trabalho. Pai, vai dando saúde, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Esta pessoa que tem sentido dores, forte dores pelo corpo, Senhor. Vai passando, meu Deus, na musculatura, vai passando pelos nervos com o Teu poder, que esta pessoa venha sentir o corpo dela, Pai, esquentando ali, o Teu poder passando, o Teu poder curativo, a Tua unção, através, Senhor, da oração, em nome de Jesus, Pai. Adentra este coração, adentra a casa, adentra o coração deste homem, Pai, que tem endurecido o coração para Ti, meu Deus. Em nome de Jesus agora, Senhor, quebra barreiras, Pai, quebra muralhas, que muralhas venham ao chão, Pai, que impede que essa pessoa verdadeiramente Te sirva com um coração voluntário, com um coração contrito e quebrantado, ao qual a Sua palavra diz que o Senhor não rejeita. Abençoa esta família, Senhor. A minha voz está adentrando a este lar. A minha voz está sendo usada agora para abençoar, como nós ouvimos na Tua palavra que nós temos o poder na língua para abençoar. Então eu abençoo esta família, eu abençoo este casal em nome de Jesus, eu abençoo estes filhos em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, aonde esta pessoa colocar as suas mãos, ali ela vai ser próspera. Aonde ela for pegar aquele exame no médico, Senhor, tudo estará bem. Pai, vai dando forças para esta pessoa que precisa, Senhor, de uma porta aberta. Pai, eu não sei qual é a área, tem pessoas que têm causas na justiça, meu Deus, vai adentrando aquele fórum, Senhor, vai tocando no coração daquele juiz, para bater o martelo a favor desta pessoa, a favor desta causa, meu Deus. A Tua igreja também, Senhor, nós colocamos diante do Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada para a Tua casa, tem usado pessoas com coração voluntário, com um coração alegre em Te ajudar, Senhor, ajudar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, obrigado pelo Teu amor. Dá forças para essa pessoa nesta guerra, Pai, nesta luta, Senhor, esteja com ela, que a Tua presença vá junto com ela, Pai, que ela entenda que sem o Senhor ela não pode nada. Obrigado, Senhor, por cada vida. Pai, eu oro por essas pessoas hospitalizadas, eu oro pelo caderno de oração, Senhor, cada vida que coloca
os pés dentro desta igreja, meu Deus, estes bairros, Pai, o bairro Jardim, bairro Alcebiades, estas pessoas, esses moradores, esta cidade, este estado, este Brasil, Pai, todas as nações da terra. Tem misericórdia deste povo, Pai. Eu sei que o que há de vir, virá. Mas, Pai, tem pessoas que têm o sangue de Cristo nos umbrais da porta, Senhor, e eu sei que o anjo da morte passa e dá livramento, meu Deus, para esses que estão voltados para Ti, estão Te servindo, estão Te adorando, estão na prova, neste deserto árido, Senhor, mas o Senhor faz florescer neste deserto, o Senhor faz dar frutos nesse deserto, o Senhor faz jogar água da vida, faz jorrar esta fonte de água que nós bebemos, Senhor, e nos conduz à vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida, e eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você orou com fé, diga amém, diga graças a Deus, ore, entregue ao Senhor, confia nas mãos do Senhor. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Descansa no Senhor. Jesus é fonte de água viva. Seguimos só merecedor da Tua unção. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna.